Amém. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Você pode sentar. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós te exaltamos, Pai. Te exaltamos, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Boa noite, irmãos. É um prazer estar com vocês aqui na casa de Deus, principalmente na casa do Senhor. E o tema do mês que o Espírito Santo colocou no coração do nosso pastor é relacionamentos. Mas para falar um pouquinho de relacionamento, não é? Eu, como sou professor, não é? Todo professor tem o mal de tudo querer dar um exemplo, né? Então a gente precisa sempre dar um exemplo. E assim, andei essa semana olhando, né, Instagram, e vi que tem um dos nossos pastores assim que está correndo assim uns 10 a 15 quilômetros na praia, não é? Pastor Estênio, se eu podia vir aqui 1 minuto só, vocês vão entender, tá, gente? Vocês vão entender. Se eu podia vir aqui, olha a elegância dele. Olha a elegância. Vocês vão entender, tá, gente? Guga, tu poderia me trazer uma cadeira dessa, por favor? Tenha calma, o senhor não vai... Veja só, pastor. O senhor, assim, que está malhando, correndo, conseguiria levantar essa cadeira? Isso, olha aí, conseguiria... É pesado ou não? A cadeira? Não, né? Então, ok. Eu poderia, o senhor, ficar aí 1 minuto. Não, com ela assim, levantada assim. Tá? Assim, levantada. Que daqui a pouco a gente vai conversar. Vocês não olham para ele, não. Deixa ele aí, tá? Um pouquinho, que daqui a pouco ele... Tá pesando não, né? Tá pesando já? Mas eu havia perguntado ao senhor se ela era pesada. O senhor falou que não. Mas está pesando? Agora tá. Então, muito obrigado, pastor, por levar. Gente... Eu quero falar sobre relacionamento com vocês. No começo, ele pegou a cadeira, levantou, eu perguntei, é pesada a cadeira? Ele disse, não, não é pesada a cadeira. Às vezes, irmãos, num relacionamento, não são as grandes coisas que acabam o relacionamento. Muitas vezes são as pequenas coisas e o tempo que essas coisas preenchem, o tempo que essas coisas vai corrompendo os relacionamentos. No início, a cadeiraria era leve. Com o tempo, ela passou a ser pesada. Pegou a revelação? Mal de professor. Tem que exemplificar alguma coisa. Então, irmãos, em qualquer relacionamento, como diz a Bíblia, as pequenas raposas são aquelas que estragam a vinha. São as pequenas coisas. Sabe, gente? Problema grande não serve para separar, não. Problema grande serve para unir. O que separa os relacionamentos, seja ele qual for, são os pequenos problemas do dia a dia. E aí aquilo ali vai se juntando, e vai se juntando, e vai se somando, e vai ficando pesado, irmão. Vai ficando pesado. Até chegar uma hora de que a gota transborda o copo. E aí não se aguenta mais. Mas nós vamos falar sobre relacionamento essa noite. E nós vamos falar sobre relacionamento com familiares. Amém? Tudo, envolve tudo. Filho, esposa, sogra, sogro, alguém já deu um glória a Deus ali atrás que eu já escutei. Então, nós vamos falar um pouquinho essa noite sobre relacionamento. Mas eu trouxe, não é, o que seria, não é, o que é que o dicionário traz como definição sobre relacionamento. E o dicionário traz as seguintes definições. É o ato de se relacionar, de estabelecer uma ligação, uma conexão com algo ou alguém, maneira de tratar, de conviver bem, de se conectar amigavelmente com outras pessoas. Essa é a definição de relacionamento. A maneira como você vai tratar de forma amigável com outras pessoas, uma maneira de se conectar com outras pessoas, principalmente com nossos familiares. E alguns relacionamentos são bons e outros não. E a gente vai ver alguns exemplos na Bíblia de bons relacionamentos e de relacionamento que não foram bons e que, infelizmente, nos trazem consequência até o dia de hoje. Mas até o dia de hoje, sim, até o dia de hoje, por causa de um relacionamento errado. E nós temos essas consequências até hoje. Então, para iniciar, irmãos, primeiro, eu gostaria de indicar para você, se você quer aprender mais sobre relacionamento, 4 ou 5 cultos no mês de maio não é suficiente, mas é um pontapé inicial.
E nós temos alguns livros que eu indicaria para você, se você quiser se aprofundar. Primeiro, Família Indestrutível, de Josué Gonçalves. Um excelente livro para você e sua família, edificar sua família. Um outro livro também bastante interessante do pastor Luciano Subirá, O Propósito da Família. Irmãos, eu não sou dono de livraria, tá? Eu não ganho nada se você for procurar ali atrás, mas o que nós estamos interessados na sua vida é que você tenha um relacionamento saudável, primeiramente familiar, um relacionamento familiar. Irmão, família forte é igreja forte. Amém? Família forte, igreja forte. Então, esse é um excelente livro, O Propósito da Família, de Luciano Subirá. E nós temos um outro também, que é um livro um pouquinho menor, do irmão Kenneth Hagin, que é Construídos para Durar. Excelente livro. Esse livro aqui, ele não traz só relacionamento familiar, mas ele vai trazer relacionamento entre amigos, relacionamentos também entre família, relacionamentos profissionais. Então, é um excelente livro para você ler, não é muito grande, tá? Provavelmente, se não tiver na biblioteca, alguém vai pedir para você, mas uma coisa eu garanto, se você se interessar, alguém vai chegar com esse livro para você comprar, amém? São indicações para que você possa crescer espiritualmente e nos relacionamentos que você tem durante a sua vida. Mas por que isso, irmãos? Por que estamos falando sobre relacionamento? Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento, irmãos. Simples, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Quando Deus fez o homem, ele viu que tudo era muito bom. Mas só que ele viu que não é bom, não seria bom que o homem estivesse só. Fez para ele uma auxiliadora, uma mulher. Para quê? Para que o homem tivesse relacionamento. Não dava certo, irmão, o homem ficar o tempo todo morando na terra com bicho. Só com bicho ali. Dando nome de bicho, cavalo, boi, não é? Vaca, hipopótamo. Não dava certo, irmãos. Deus disse, eu vou trazer para você uma auxiliadora, para que você possa ter um relacionamento da mesma forma, não é, que eu quero ter com você. Além disso, irmãos, Deus ainda descia na virada do dia para ter um relacionamento ali com o homem. Então, Deus procurou o tempo todo se relacionar com o homem. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e depois de nos fazer soprar no nariz, e nenhum outro ele fez isso, irmãos. Ele criou aves, peixe, fez todo tipo de animal. Nenhum ele soprou no nariz. Fez o homem do pó da terra, soprou no nariz e deu fôlego de vida. E com ele teve relacionamento. Ele descia todos os dias para passear no jardim ali com o homem. Então Deus sempre procurou ter um relacionamento. Quem faz rema sabe, numa disciplina chamada Aliança de Sangue, sempre Deus procurou se relacionar conosco. Sempre. Então, para você que não faz o rema, eu acho que ainda está aberto, né? No final aqui você vai ter, não é, o aviso. Irmãos, sempre ele procurou nos relacionar. O problema é que o homem sempre quebrava os termos da aliança, o acordo que ele havia feito com Deus. Mas Deus, o nosso Deus, é um Deus de relacionamento. Hoje, irmãos, temos a oração. Hoje temos o Espírito Santo dentro da gente. O Espírito Santo hoje habita dentro de nós, irmãos. Sabe, às vezes as pessoas ficam se perguntando, quando chegar lá no céu eu vou perguntar a Davi, a Abraão, a Isaac, como era no tempo dele, como era conversar com Deus. Irmãos, eu acho que lá em cima Abraão, Isaac, Jacó, Davi, deve estar se perguntando como é ter o Espírito Santo o tempo todo dentro da gente, irmãos. O tempo todo nos guiando, nos falando a toda a verdade. Então, irmãos, Deus é um Deus de relacionamento. Sabe, irmãos, e nós vamos nos ater hoje aos nossos relacionamentos familiares, não é? E os nossos relacionamentos familiares, eles são muitas vezes minados ou desgastados por pequenas coisas, por mágoas, ressentimento, falta de perdão. São essas pequenas coisas, irmãos, que acabam um relacionamento. Sabe, irmãos, eu lembro bem que assim que eu e Milena casou, né, nós éramos recém-casados, fomos morar fora, só nós dois, 2.000 quilômetros de distância, fomos morar em Palmas, no Tocantins, sabe? E
ela foi criada numa casa de uma forma, não é? Eu fui criado em outra casa de outra forma. Aí o que é que tem de errado? Nada, era a forma da casa dela, não é? Tinha a forma da minha casa. Sabe, irmãos, e eu lembro que uma das primeiras discussões que a gente teve foi porque eu lavei as mãos e não enxuguei direito e fiz assim dentro de casa, e algumas gotas d'água caíram no chão dentro de casa, pronto. Sabe, irmãos, eram modos diferentes, eram cabeças diferentes. Para mim, aquilo não tinha nada. Para ela, nossa, aquilo ali era um atentado. Vai pisar aí com o pé sujo e vai virar lama. Tá bom, então. Para aprender a nunca mais fazer assim com a mão. Sabe, irmãos? E são essas coisas, e aí a gente vai se amoldando. Eu lembro de uma vez que ela preparou um almoço. Sabe, irmãos, eu gosto muito de sobrecoxa de frango, gosto de carne, gosto de pegar uma carne assim, partir a carne e comer. Não é carne moída, não é muito meu forte, não. Acho que carne moída é comida de banguelo. Eu gosto de comer carne. E aí eu peguei as sobrecoxas, comi na hora do almoço, estava uma delícia. E na minha casa, irmãos, a gente foi criado de uma forma, não é? Tem aquele almoço ali, à noite se come a mesma coisa. Fui criado dessa forma. Na casa dela, não, era diferente. O que é que tem de errado? Nada. Tem nada de errado. Ok. Fui trabalhar, fui para a universidade, fui trabalhar, e eu já vinha em casa umas 5 horas com fome, já pensando naquela sobrecoxa que ela tinha feito na hora do almoço. E aí, irmão, quando eu cheguei em casa, que estava com fome, que sentei na mesa, ela tinha pego a minha sobrecoxa, tinha triturado e tinha feito creme de galinha, irmão. Creme de galinha, meu Deus do céu. A minha sobrecoxa, que eu tanto gostava, irmãos. Sabe, irmãos, o que é que eu quero dizer? São essas pequenas coisas. E eu cheguei, amor, preste atenção. Você não precisa se incomodar com isso. Eu adoro a minha sobrecoxa. Outra coisa. Uma coisa, irmãos, ela não está aqui, tá? Ela não está aqui, ela está lá em cima nos adolescentes agora, está ministrando. Aí a gente fica um pouco mais ousado, entendeu? Quando ela está ministrando lá em cima nos adolescentes. Então, se você não vê ela aqui, não é porque ela está com raiva de mim, amém? É porque nos dividimos para poder somar um pouquinho no reino, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu cheguei para ela assim, Milena, é o seguinte, você não precisa estar preocupada em fazer uma coisa diferente todos os dias. Um prato diferente de manhã, de noite, amanhã. Não precisa. Eu não fui criado dessa forma. Eu me contento com qualquer coisa. Irmão, se você pegar o prato do almoço, fazer um prato, botar um plástico por cima, e de noite você jogar no micro-ondas, para mim dá no mesmo, não tem problema nenhum. Sabe, para mim, se você não gosta, não tem problema nenhum. É o seu jeito, é o seu paladar. Mas eu disse, olha, eu gosto dessa forma. E até mesmo para não te cansar, para você não ficar pensando o que é que eu vou fazer à noite de diferente. Porque uma semana vai, um mês vai, 2 meses, mas anos e anos e anos a fio, irmão. Sabe, é como a cadeira levantada, que no começo você conseguiu. Mas depois, irmãos, anos e anos, possa ser que seja uma coisa desgastante. Então, não se preocupa. Se você quiser fazer, para mim tudo bem, não tem problema. Mas, para mim, serve da mesma forma. Então, irmãos, são essas coisas, pequenas coisas, que a gente vai, não é, conversando para que possa se alinhar. Afinal de contas, irmãos, como à noite nós vamos falar sobre relacionamento familiar. Sabe, meu irmão, o familiar mais importante que você tem é o teu cônjuge. É o teu maior púlpito, é o teu cônjuge, é a tua família. Amém? E eu lembro, irmãos, em relacionamento é uma coisa muito, sabe? Eu lembro que nós em lua de mel, nós estávamos em lua de mel ainda, né? Viajamos para um Natal. Sabe, irmãos, e no ano quando nós casamos em 2002, não é? As camas box que tinha naquele tempo não era como hoje, aquelas molas independentes, ensacadas, né? Era daquelas camas que quando você sentava na ponta, o outro lado fazia, né? Do mesmo jeito, você ia no ritmo. E eu lembro que, né? Primeira coisa, irmão, no relacionamento, dormir de 2 numa cama. Sabe, acho que eu passei umas 3 ou 4 noites, não é? Desacostumado, porque eu dormia sozinho numa cama. De repente tinha uma pessoa para puxar o lençol de noite, quando se virava assim.
E aí, irmãos, nós estávamos dormindo e ela sempre disse: olha, eu tenho dificuldade, se eu me acordar de noite e me levantar para tomar água, eu demoro muito a dormir. Não, tá bom, ok, então eu procuro não fazer barulho se eu me levantar, né? E eu lembro que nós estávamos no hotel e o ar-condicionado estava um pouquinho forte, de propósito, botei de propósito, né? Lua de mel, botei bem para fazer frio mesmo, né? E aí eu lembro que ela se acordou de madrugada e estava com frio. Abriu o olho, só um olho assim. Aí viu que tinha um cobertor no guarda-roupa. E aí ela pensou, disse: eu vou pegar esse cobertor, vou correr, pegar, pular na cama e me enrolar, porque senão não vou conseguir dormir. Irmão, ela correu, pegou, quando ela pulou na cama, pá, eu caí do outro lado aqui, irmão. Literalmente, irmãos. Sabe, eu só me acordei, eu pensei que eu estava chegando no céu, porque na hora que ela pulou, pá, no chão. Sabe, irmãos? Mas estava tudo bem, tudo novinho, relacionamento. Era só não pular mais na cama. Irmãos, mas a gente fica rindo, mas são essas coisas do acordar de noite, né? De acordar de manhã, né? Que vai corroendo um pouco o relacionamento. Algumas coisas são engraçadas, mas com o passar do tempo, elas deixam de ser engraçadas, deixam de ser leves. Não é? Eu lembro bem que o pastor Band sempre dizia que tinha, não é, um maior problema porque Mama Jane apertava no meio do creme dental. Foi que ele fez: não, a partir de hoje eu vou comprar um creme dental para você, você tem o seu e eu tenho o meu. O seu você pode apertar no meio, fazer o que quiser, deixa o meu aqui. Sabe, irmãos, são as pequenas raposinhas que estragam a vinha. E quando eu falo de relacionamento, não estou falando só de relacionamento homem e mulher, sabe? É relacionamento primo, cônjuge, filho, tá? Tio. E nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia, alguns exemplos de relacionamento ruins e relacionamentos bons, tá? Primeiro exemplo que eu gostaria de dar para você, tá? É o exemplo de Caim e Abel. Um exemplo de relacionamento entre dois irmãos. E por causa do relacionamento ruim de um deles, que sentiu inveja, o semblante dele descaiu, a ponto de Deus: por que o seu semblante está descaído? E ele perguntar, e ele chegar e assassinar o irmão, porque Deus se agradou da oferta de um irmão e não se agradou a da outra. Não houve conversa. Não houve porquê. Não, ele perguntou por que Deus havia se agradado de um e a de outro não. Simplesmente ele assassinou o irmão. E por causa disso, o primeiro assassinato aconteceu no nosso planeta. Por causa da falta de um relacionamento. Nós vemos outro exemplo também de irmãos. Isaac e Ismael. Sabe, irmãos, o problema de Isaac e Ismael, como eu falei no início, nós sofremos até hoje, irmãos. Porque de Isaac veio o povo de Deus, e de Ismael, provavelmente, segundo estudos, surgiram os árabes que estão hoje na face da terra. E até hoje, irmãos, naquela região, é clima extremamente tenso, por causa de dois povos que surgiram ali, de um relacionamento errado entre dois irmãos, e principalmente também dos pais, que custava ter esperado um pouquinho. Não esperaram, deram um empurrãozinho no espírito, não é? E Abraão se deitou com a escrava egípcia, que não é o filho nasceu, que não era o filho da promessa, e até hoje, infelizmente, nós temos os árabes, que é um clima tenso. Sabe, irmãos, Israel é um paizinho, quando eu digo um paizinho em termos de extensão, sabe, de 400 e poucos quilômetros, ou seja, se você sair daqui, de João Pessoa, e se dirigir até Aracaju, só isso aí já dá mais de 600 quilômetros de distância. Ou seja, é uma distância menor, o tamanho de Israel é uma distância menor do que João Pessoa a Aracaju. Ou seja, um país extremamente pequeno. De largura, num ponto mais largo que ele tem em torno de 140 quilômetros. Ou seja, a largura de Israel é mais ou menos João Pessoa, Campina Grande. E ele vive ali no meio de Síria, Líbano, faixa de Gaza, Egito. Sabe, irmão, assim, alguns anos atrás, o meu pai, ele conseguiu fazer a viagem, conheceu a Jordânia, conheceu o Líbano, eu não lembro o Egito, mas conheceu Israel também.
não é? Conheceu tudo isso, e ele diz, olha, o clima na região é extremamente tenso. Extremamente tenso. Ele foi nas fronteiras, sabe? Na fronteira do Líbano com Israel. Eram os tanques de Israel apontados para o lado do Líbano e o Líbano de lá apontando os tanques para o lado de Israel. Sabe? Tenso o tempo todo. Passava um carro, ele disse, passava um carro com uma espécie de um vassourão assim, perto das fronteiras, varrendo todo o deserto. E ele ficou se perguntando por que aquilo ali. Diz que se passar um carro, uma moto, alguma coisa, o rastro fica e eles vão atrás ver quem é. Tensão, irmão, o tempo todo. Por quê? Por causa de dois povos que surgiu por causa de uma falta de relacionamento entre irmãos e entre marido e mulher. Sabe, irmãos, ainda temos o exemplo de José e seus irmãos. Não é? E José teve seus irmãos que não gostava dele, de José, resolveram vender ele para uns mercadores. José foi vendido, cresceu no Egito, foi governador do Egito e acabou se salvando a família da fome. Mas veja, irmãos, o que aconteceu na vida de José e o que aconteceu na vida do irmão por causa de relacionamento, e agora sim, entre irmãos, relacionamento errado. Assim como também houve Esaú e Jacó, relacionamento errado entre irmãos, não é? E como eu falei, Isaac e Ismael. Sabe, irmãos, relacionamento bem-sucedido, um relacionamento com base na palavra, com base, não é, em Deus, não tem como dar errado, irmãos. Não tem como dar errado. Veja o que aconteceu nos dias de hoje por causa de Isaac e Ismael. Sabe, irmãos, aí do seu lado, do seu cônjuge, seu primo, enfim, seu colega, sabe, irmãos, você pode estar até tendo um problema de relacionamento, mas você pode estar de lado de um grande pregador, um grande homem de Deus. E eu fico pensando, sabe, irmãos, o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas paulinas, escreveu quase todo o Novo Testamento. Tiago, irmão de Jesus, escreveu um livro. Um livro só. Viveu com Jesus, viu ele nascer, enfim, cresceu com ele. O que aconteceu para que Paulo escrevesse 13 livros e o cara era o irmão dele? Só escreveu um. Sabe, a própria palavra fala, né? A própria palavra fala em João 7,5 que nem seus irmãos creram nele. Não deram crédito ao próprio Jesus Cristo, não receberam como Messias. Imagina se os irmãos dele estivessem o tempo todo acreditando ali que ele era o Messias. Quão mais rico seria os livros, mas não deram crédito. Irmãos, a gente pode estar do lado, aí sentado do lado, né? Ou aquele parente seu próximo de um grande pregador de Deus, a gente não sabe. Não é? O nosso pastor Buddy era um pastor, não é, caminhoneiro, pouco estudo, não é? Até mesmo às vezes rude na palavra, agora com rude nas palavras que eu falo, não na palavra da Bíblia, né? Nas palavras, mas tinha um coração enorme. E olha o que Deus fez na vida desse homem, porque ele resolveu obedecer, de ter um relacionamento com Deus. Irmãos, somos mais de 350 igrejas só aqui no Brasil. Mais de 350? Bem mais de 350. Estamos em vários países, irmãos. 470? Pronto. Só aqui no Brasil. Tudo. Olha o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Com relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus. Irmãos, você pode estar de lado de um grande homem de Deus ou de uma grande mulher de Deus. Sabe, aquele seu primo, aquele abençoado que chega na festa no final do ano, que às vezes você não gosta, sabe, pode ser um grande homem de Deus. E aí você pode estar perdendo a bênção por causa de um simples relacionamento. Sabe, irmãos, não concordar com o familiar não precisa ser desagradável. Não precisa ser desagradável e não concordar com o familiar. Amém? Irmãos, eu tenho familiares que são crentes, que conhecem a palavra, e tenho deles que não são crentes, que não conhecem a palavra, que gostam de beber, de fumar, mas enfim,
Eu não concordar com eles não significa dizer, não é, que eu preciso ser desagradável. De jeito nenhum. Muitas vezes a gente vai ganhar eles pelo simples nosso comportamento. Amém, irmãos? Irmãos, a Bíblia fala sobre relacionamento, sobre primos, fala também. Jesus Cristo tinha um primo, João Batista. Precisa dizer mais alguma coisa? João Batista era aquele que precedia Jesus, é aquele que disse, eu não sou digno nem de desamarrar as alpercatas dele. Jesus, em nenhum momento João Batista, por pregar o batismo, a lei do arrependimento, ele queria ser maior do que Jesus, ele sabia que ele estava preparando um lugar para aquele que era maior. Irmão, isso é relacionamento. As mães, a mãe de Jesus, não é? E a mãe de João Batista, eram primas também. Elas sabiam que estava ali no ventre dela ali. Relacionamento, irmão. Relacionamento entre parentes, entre família. Irmãos, e ainda tem um outro exemplo também, sabe? Se você abrir a sua Bíblia, Atos 23:16, você vai ver que Paulo escapou da cilada que os judeus queriam matá-lo. Cerca de 40 judeus se juntaram e disseram, nós não vamos comer nem beber enquanto a gente não matar esse homem. Quem salvou Paulo? O sobrinho dele. Paulo tinha uma irmã e o sobrinho dele ouviu, sabe? Ouviu os judeus querendo matar Paulo. E por causa do sobrinho dele, ele não foi pego nessa cilada. Irmãos, se esse sobrinho não gostasse de Paulo, se a irmã dele não gostasse dele, ele teria passado essa mensagem? Não, irmão. Relacionamento entre familiares. Relacionamento, irmãos. É o ato de você se juntar com essa pessoa. É o ato de você estabelecer uma ligação boa. Quer ver outro exemplo de relacionamento? Aí a conversa vai ficando melhor ainda. Jetro e Moisés. Eram o quê? Sogro e genro. Não é verdade? Sogro e genro. Sabe, irmãos, eles tinham um excelente relacionamento. Jetro não era sacerdote em Midian. Mas ele tinha um relacionamento com Moisés, a ponto de chegar e dizer, Moisés, isso que você está levando vai ficar pesado para você. Separa aí em montes aí de 50, de 10, e coloca o povo para resolver, e deixa o povo trazer para tu só aquelas coisas que eles não conseguiram resolver. Irmãos, se Moisés não considerasse Jetro, ele ia fazer o que ele tinha pedido? Ele não iria. Ele escutou a voz do sogro dele, a voz da experiência, tinha provavelmente um bom relacionamento, sabe? Esse é um diálogo que tem, mas na Bíblia, na vida toda, com certeza, irmãos, eles sentavam, eles conversavam, ele batia papo, ele trocava ideia. Sabe, irmãos, eu digo a todo mundo, não é, que meu sogro e minha sogra são meu segundo pai, minha segunda mãe. Eu chego lá na casa deles, é a maior bagunça. Sabe? A gente brinca, não é? A gente conta piada, ela chega para mim e faz o que é que eu fiz para merecer um genro desse, e assim vai, irmãos. Tudo na brincadeira, viu, irmãos? Diante de Deus. Nós nos damos muito bem. Quem conhece sabe. Nós nos damos muito bem. Sabe, meu sogro, uma certa vez eu conversando com o pastor Fábio lá de Santa Rita, pastor Fábio, né? Pastor Fábio lá de Santa Rita, ele achava, né, que o meu sogro era o meu pai. Por quê? Porque ele nos via caminhando na praia, não é? A gente, quando vai para a praia, a gente fica sempre próximo um do outro. E ele nos via caminhando, via tomando banho, via muitas vezes a gente ia junto na feira, assistindo o jogo, torcendo ali pelo Flamengo, mais sofrendo do que ultimamente, do que torcendo, propriamente dito. Assistindo filme até tarde da noite. Sabe, irmãos, ele achava que ele era meu pai. Não, ele é meu pai, ele é o pai de Milena. Ele é meu sogro. Relacionamento, irmãos, de família. É minha segunda família. Sabe, irmãos, você que está pensando em casar, não é? Deixa eu dar uma notícia para você. Quando você casa, a família todinha vai junto no pacote também. Mas vai junto no pacote. São casas diferentes, não é?
modos de criação diferentes, mas vai tudo junto, irmãos. Estão apontando ali. Vai tudo junto, irmãos. Graças a Deus. Porque eu ganhei mais uma outra família. Adriana, e tem exemplo na Bíblia de sogra? Tem. Tem exemplo na Bíblia de sogra também. De relacionamento com sogra. Quem? Ruth e Noemi. Sabe, irmãos? Esse eu vou abrir com você, o livro de Ruth. Essa história ela é muito bonita. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. E diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Prestem atenção que eles casaram com mulheres moabitas, porque eles estavam na terra de Moabe. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: ide, voltai, disse logicamente as 2 noras, né? Ide, voltai, cada um à sua casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. E beijou, elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disse: não, iremos contigo para teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas. Veja que Noemi trata as noras como filhas. Voltai, minhas filhas. Voltai, minha nora. Não. Voltai, minhas filhas. Deixa eu ver aqui. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos? Para que vos sejam maridos? Tornai filhas minhas. Segunda vez, no texto que ela chama de filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Então, irmãos, veja um relacionamento. Eu vou aqui agora para o 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Sabe, irmãos, olha o apego dessas 2 noras com a sogra. Os maridos morreram, elas estavam na terra das noras, iriam voltar para a terra de Noemi, que não era a terra das noras, e uma delas resolveu ficar com a sogra. E olha, e o que eu quero chamar a atenção para você aqui, é que um dos versículos mais colocados, não é, em convites de casamento, não foi dito de um noivo para uma noiva, foi dito de uma nora para uma sogra. Amém? Não vi muitos amém, não. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Então diz, né? Então de novo choraram em voz alta, versículo 14, com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu também. E onde quer que pousares, pousarei eu também. Ali pousarei eu, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e serei sepultada. Sabe, irmãos, veja esse relacionamento dessa nora com essa sogra. As 2, pela palavra, tinham um excelente relacionamento. E ainda digo mais, as 2 cunhadas, pelo jeito, também tinham um excelente relacionamento. Não é porque as 2 choraram, tal... Não é? Na Bíblia não fala, mas enfim, pelo jeito tinha um excelente relacionamento. Mas o que houve de diferente aqui?
Uma realmente, mesmo em prantos, voltou para a terra, mas uma disse: eu vou com você. Eu vou voltar. Onde quer que você for, irei eu também. E onde pousares, pousarei eu também. Teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Sabe, irmãos? E o que eu digo? Consequências. Nesse caso, boa. Se você ler e continuar, você vai ver que Ruth se casou com Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Ruth, por obediência e por amor e por um relacionamento, fez parte da descendência de Davi e, consequentemente, da descendência de Jesus Cristo. Por causa de um relacionamento correto, baseado na palavra. Amém, irmão? Para você ver, ame sua sogra. Amém? Ame sua... Eita glória! Porque, geralmente, quando a gente diz umas coisas assim, a gente vê uns glória a Deus, uns aleluia, mas aí quando vamos a sua sogra aí... Mas, enfim... Então, irmãos, são exemplos de excelente relacionamento, irmãos. São exemplos que estão na Bíblia de pessoas que resolveram seguir a palavra. Irmão, relacionamento, às vezes, realmente não é uma coisa fácil, não, irmãos. Sabe? Relacionamento traz proximidade. Traz proximidade. E a proximidade, irmãos, gera atrito, muitas vezes. Por que é que o motor do carro esquenta? Por causa das peças próximas demais uma da outra, se atritando ali. Irmãos, e é tudo na base da conversa, sabe? Lá no meu apartamento, não é? Por ser um apartamento, a gente não tem uma cozinha tão grande assim, não cabe todo mundo dentro de manhã, a gente se acorda todo mundo cedo, 5h50 um relógio toca, e quando toca eu já vou logo para a cozinha para fazer meu café, porque sabe, irmãos, o cara fica, licença, pega isso aqui, irmãos, sabe, todo dia aquilo ali, uma bicadinha aqui, uma bicadinha ali, eu me acordo logo e vou logo fazer enquanto ninguém está acordado, sabe? Porque a cozinha realmente não cabe todo mundo. Se você entrar de frente, tem que voltar de ré. Não dá para fazer a manobra dentro. Sabe? E quando tem muita gente, tem que esperar a vez. Um cabo tem que dar ré primeiro. Sabe, irmãos? Então, para não gerar atrito, eu me acordo logo primeiro. Então, a gente vai se amoldando a essas coisas para não gerar atrito. Sabe, irmãos? E principalmente, como eu falei, o maior... Não é? O familiar mais importante que você tem é o seu cônjuge. Seu cônjuge é a tua família. O resto é parente. Mas você viu pela Bíblia que nós temos que honrar os nossos parentes? Você viu pela Bíblia? Olha o que Noemi se tornou porque resolveu honrar a parente dela. Entrou na descendência de Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, lá em casa é assim. A gente se acorda logo. Não é? Eu não tenho um problema de me acordar. Não tenho um problema. Relógio tocou, despertador tocou, fico logo em pé. Já Milena não, né? Não é muito assim de se acordar logo. Não é? Às vezes o despertador toca, eu me levanto e digo logo, Pai seja convosco. Se fizer... Eis que trago novas e boas notícias que será de grande alegria para todo o povo. Sabe, irmãos? É que tem gente que não se acorda bem. Eu me acordo, eu não tenho problema. Mas tem gente que não se acorda bem. Quem aqui não se acorda assim, tem que fazer um download primeiro e tal. Quem aqui não se acorda bem? Olha aí, ó, olha aí. Tá vendo? Ó? Muita gente aqui, a maioria é tudo mulher. Eu só vi mulher levantando a mão. Sabe, irmãos, o que é que tem de errado disso? Nada. Nada, não tem nada de errado. Ela está errada porque não se acorda cantando. Ei, glória a Deus, eu não vou... Não, não é assim. De jeito nenhum, irmãos. Mas são um relacionamento, eu já sei. Então, eu já vou para a cozinha, caladinho, tá? Aí ela, pouquinho tempo depois ela se acorda, chega lá na cozinha, aí eu dou bom dia. Aí o dia começa. Sabe, irmãos? Sabe, irmãos, nós trabalhamos juntos, no mesmo local de trabalho. A gente vai junto todos os dias para a universidade, volta junto. Uma vez chegou um colega de trabalho dela, que a esposa dele, me parece que passou no concurso e ia entrar lá na universidade. E a preocupação dele era assim, rapaz, como é você e Adriano na universidade? A gente, de boa, tranquilo. Sim, vocês vão todos os dias, nós vamos juntos, voltamos juntos. Sabe, irmãos, é um prazer para mim.
Que casalzinho lindo, vocês nunca discutem. Não, irmãos. Às vezes vai os dois calados o tempo todo da universidade, de casa até a universidade. Mas é melhor ir calado do que dizer alguma coisa. Sabe? Vai os dois calados. Mas a gente vai. Sabe por que eu digo isso, irmão? Eu estava conversando com um casal essa semana. O casal disse, fiz um jantar na minha casa. Aí chamei um casal. E eles tinham brigado. O cara chegou de moto e a mulher chegou a pé. Como é a história? Não, olha assim. De jeito nenhum. Mesmo que a gente discuta, não é? Irmão, somos gente. Eu sou gente. Todo mundo aqui eu estou vendo é gente. Nós temos, né? Mas é verdade. Sabe, irmãos? Nós temos as mesmas fraquezas, não é? Sentimos alegria, sentimos raiva, sentimos tristeza. Da mesma forma, irmão, mas a diferença é como você vai resolver isso. Se você deixar aquelas pequenas coisinhas, como a cadeira levantada aqui, que naquela hora você aguentou e depois você não aguenta mais, quando chegar a hora de resolver vai estar errado, vai estar dando tudo errado, irmãos. Vamos lá, vamos continuar. Então, irmãos, relacionamento, casamento é dessa forma, irmãos. Afinal de contas, né? A união faz açúcar, né? A união faz açúcar. Casamento não faz união, não. Casamento faz fusão. Os dois se tornam um só. Amém? Quem faz a união é açúcar. Nós, né, fazemos fusão. Agora, os dois pensam a mesma coisa, não é? Os dois querem a mesma coisa, têm o mesmo propósito. Os dois agora serão uma só carne. E aí vem os filhos. E aí a gente precisa ter outro tipo de relacionamento com os filhos. Não é? Filhos pequenos, a gente tem um relacionamento. A gente senta ali para brincar, assistir um filme junto. Não é? Assistir todos aqueles DVD do Diante do Trono. Todos aqueles DVD Diante do Trono. De Mara Maravilha, Cristina Mel, a abelhinha de Cristina Mel, tudo. Tudo que você imaginar, a gente assistia tudo, com eles dois ali. Assistia filme, ia para o cinema, ia brincar de bola, ia para a praça, pegava um carrinho daqueles, né? No caso, com o Davi, pegava um carrinho, a gente saía na praça, puxando o carrinho e ele outro. Relacionamento, e eles vão crescendo, irmãos. Eles vão crescendo. Há algum tempo atrás, agora acho que no início de fevereiro, nossa filha fez o Enem. E o Enem hoje é bem diferente. Nós fazíamos um vestibular e a gente saiu o resultado, a gente esperava o nome da gente sair no rádio, não era? É porque as coisas evoluíram muito, viu, irmão? As coisas evoluíram muito, mas a gente esperava o nome da gente sair no rádio para a gente ver se tinha passado no vestibular ou não. Não é? Depois saiu no jornal. E assim, mas hoje os caras fazem Enem, aí vê a pontuação, e depois que vê a pontuação é que você vai pensar que curso você vai utilizar. Sabe, irmãos, e aí a pontuação dela saiu, e a gente viu que não tinha sido uma pontuação que a gente esperava. E aí, irmão, fazer o quê? Chorar todo mundo junto. Relacionamento. Chorar todo mundo junto, ficar triste. Ir atrás de cursinho. Sabe, irmãos, isso é relacionamento. Chorar na hora que eles estão chorando, sorrir na hora que eles estão sorrindo. Mas quantos sabem que Deus é craque de transformar o pranto em alegria? Amém? Depois, irmãos, ela entrou numa lista de espera. Conseguiu, irmãos. Hoje ela está na lista de espera para o curso de odontologia. Mas ela quer outras áreas, enfim. Estamos apoiando, vamos lá. Tem dia, irmãos, que a gente está super cansado, mas a gente vai, deixa ela lá, vai pegar 10 horas da noite no cursinho, irmãos. Um vai pegar um dela 10 horas da noite, eu vou para o treino de Davi, às vezes a gente inverte para a Milena ir para um treino, ir para um jogo, hoje de manhã, domingo, dia de se acordar mais tarde, olha, vamos se acordar mais tarde, só que não, Davi tinha jogo logo cedo hoje de manhã, vamos todo mundo. Relacionamento, irmãos. Relacionamento. Eu fiquei preocupado, uma vez Davi queria comprar um videogame para ele, não é? E queria um outro videogame, trocou, enfim, era um outro. E eu não... Tem 2 videogames bastante, né, vendidos no mercado, e eu não sabia qual que eu compraria. Eu digo, eu vou perguntar a um especialista, não é? Alguém que conserta, enfim, que dá manutenção, para ver qual videogame ele indicaria. E eu cheguei lá e disse, qual videogame você indicaria? Essa marca A ou essa marca B?
Ele disse, olha, depende, né? Um tem jogo, tal. Aí ele disse, dessa marca aqui, às vezes ele dá muito problema, mesmo antes de um ano de uso, ele dá um problema numa pecinha lá, né, que custa em torno de 800 a 900 reais para o conserto. Aí eu falei, tá, mas pelo menos está dentro da garantia ainda. Ele disse, não, realmente é. Mas tem pai que chega aqui desesperado, quando o videogame do menino quebra. Ele prefere pagar para mim consertar, para o menino não sair de dentro do quarto e jogar videogame o final de semana inteiro. Ele chega desesperado, conserte isso, pelo amor de Deus, me dê isso no final da tarde, que vai ter final de semana. E eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, você tem que pagar um certo valor considerável, pelo menos para mim, não sei para você, porque seu filho não vai poder ficar o final de semana ali brincando contigo. E o cara disse, rapaz, o pior disso é que esse pai, eu sei onde ele mora de frente a um local, enfim, que tem parques e tem, sabe, e o menino não desce de jeito nenhum, é o tempo todo dentro do quarto, irmãos. O meu tem videogame, tem tudo. Sabe, irmão, mas a gente tem hora de jogar bola, a gente tem hora de ir para a praia, a gente tem hora de pedalar, a gente tem hora de sair para comer, a gente tem hora de assistir filme. Sexta-feira lá em casa, ele já sabe. Sexta-feira lá em casa, a gente coloca um colchão na sala, ele dorme no sofá, eu durmo no colchão, Milena dorme com Débora assistindo as séries dela, e eu durmo na sala. Sabe, irmãos, relacionamento entre filhos e entre pais. Família forte. Sabe, quando chegar lá na frente, provavelmente ele não vai lembrar do videogame dele. Ele não vai levar do tênis, da chuteira, ele não vai levar nada, mas ele vai lembrar que dormia comigo nos finais de semana. Sabe, uma vez a gente saiu os dois juntos, vamos comer um pastel, vamos comer um pastel, vamos de bicicleta. E a gente saiu de casa para comer um pastel lá no Busto de Tamandaré, de bicicleta. E aí a gente pegou, estávamos ainda, né, a pandemia estava ainda bem alta, no auge, e a gente pegou o pastel e a gente sentou e olhou e disse, rapaz, tem muita gente aqui, vamos comer um pouquinho mais para frente? Vamos. Pegamos as bicicletas e deixa eu levar o pastel. E aí, saí pedalando com uma mão no guidão e o outro segurando o pastel. Aí vai eu, imagina a arte. Aqui, aí eu fui subir, pegou na mureta, irmão. E a bicicleta batia na mureta e eu caindo, ia caindo de um lado e ele atrás morrendo de rir, que ele disse que eu estava caindo em câmera lenta, porque a bicicleta virando e eu querendo salvar. Sabe, irmão, me arranhei todinho, mas o pastel ficou na mão. Mas ele vai se lembrar disso e vai morrer, vai rir para o resto da vida. Que é um pastel que a gente comeu ali, né? Eu sofri uma queda de bicicleta. Mas enfim, irmãos, isso é relacionamento, é para a gente rir mesmo. Relacionamento com familiares. Sabe, irmãos, eu tenho familiares que não é crente. Eles sempre souberam que eu era crente. Sempre. Eles conhecem. Na família do meu pai, é o contrário, na família do meu pai, ninguém é crente. Os irmãos dele não eram crentes, só tem um hoje. Na família da minha mãe é o contrário, era todo mundo crente. Mas aí eu lembro que uma vez eu cheguei na casa de um tio meu, ele morava a poucos metros da minha casa. Ele já sabia que, enfim, eu era um adolescente, eu devia ter no máximo, sei lá, 14 anos por aí. E eu lembro que eu cheguei na casa dele, era um domingo, e ele estava bebendo com os amigos. Irmãos, o semblante dele mudou quando ele me viu. E ele olhou assim para mim, eita, desculpa, começou a botar as bebidas embaixo e pedir desculpa. Eu disse, não, você está na sua casa. Sabe, irmãos, o que é isso? Respeito. Ele sempre soube que eu nunca concordei, mas eu nunca precisei ser desagradável para ele. Sabe, eu tenho parentes, Milena tem parentes também que não são crentes, e aí a gente tem um ótimo relacionamento também. E eu nunca fui desagradável. Eles chegam para mim, logicamente brincando. E aí, Adriano, vamos tomar uma? Eu digo, uma Coca? Aí ele fala, não, a branquinha, eu digo, a Sprite. Então, se for Sprite, pode trazer aí, que eu tomo. Sabe, irmãos, mas eu nunca fui desagradável. Eles sabem quem nós somos. Sabem o culto que a gente faz lá todas as sextas-feiras, em Camboinha, no mês de janeiro. Mas a gente nunca precisou ser desagradável com nenhum. Mas ele sempre soube que a gente não concorda. Respeitar não significa concordar. Significa dizer que você tem seus princípios. Significa dizer que você tem um Deus, que você tem um relacionamento.
Sabe, porque um dia, aquele parente, quando ele precisar de alguma coisa, ele vai te procurar. Porque ele vai saber que você, que tem o Espírito Santo dentro de você, e você vai ter respostas para ele. Já falei isso várias vezes. Sabe, a gente tem um grupo da família, e algumas vezes a gente discordava de alguma coisa, não é? E chamava Milena, minha esposa, de comadre Milena. E olha, comadre Milena, a gente sentiu, sabe, irmãos? Mas quando esse casal passou por dificuldades no casamento, sabe, que o marido arrumou um amante que estava para sair de casa, a primeira pessoa que essa pessoa procurou foi comadre Milena. Por quê? Porque sabia que nós tínhamos Deus, sabia que nós tínhamos resposta, sabia que a gente tinha um acalento, sabia que a gente tinha alguma palavra, alguma coisa, pelo menos chorar junto, ali, junto deles. Sabe, irmãos, este é relacionamento com as famílias. Esse a gente precisa ter domínio próprio, irmãos. Sabe? Não é porque a gente é crente que às vezes a gente não vai. Irmãos, sempre tem aquele que está numa festa no final do ano, alguma coisa, sabe? E, irmãos, tem hora que realmente dá vontade e você fica com raiva ali de alguma coisa. Mas sabe, irmãos, domínio próprio. Domínio próprio. Para que você possa ganhar com o comportamento. Amém? Eu queria chamar o louvor aqui, para a gente encerrar. Sabe, irmãos, e é um relacionamento e essas práticas você só aprende, irmãos, lendo a Bíblia, lendo livros. Sabe, irmãos, não é ler a Bíblia assim, Deus, eu quero ouvir alguma coisa, deixa eu ver onde é que, vou abrir a Bíblia aqui em alguma coisa, aí abre a Bíblia assim, aí bota o versículo assim em cima. Agora eu vou ler aqui o que é que Deus vai me dizer. Aí vai que você abre lá em Mateus 27:5 e diz, e saindo ele foi enforcar-se. Aí diz, meu Deus, não, esse aí não dá certo. Esse versículo vai, embaralha de novo a Bíblia assim, bota a Bíblia assim, o dedo assim, pronto, achei agora. Lucas 10:37. Pois Jesus disse, vai e faze da mesma maneira. Sabe, irmãos, não é desse jeito que lê a Bíblia. Sabe, Deus é um Deus de relacionamento também. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que vai te procurar, Ele te escuta através da oração. A oração, irmãos, é conversa com Deus. A oração é para você pedir a Deus socorro até com os parentes que são difíceis. Todo mundo tem, eu tenho também. Eu tenho. Sabe, eu era criança. Eu tenho um tio que tinha, infelizmente ele já morreu. Eu tinha um tio que ele, infelizmente, não andava nos caminhos do Senhor. Era foragido. Sabe, eu era criança, eu acho que eu não devia ter mais de 10 anos. E esse meu tio estava foragido e ligava para a nossa casa para saber notícias da família. E esse tio, ele não é mais vivo, infelizmente ele já morreu. E eu lembro que uma vez eu atendi o telefone, os telefones fixos, da época eu era criança. E quando eu atendi, eu conhecia a voz dele. E ele falou comigo, Adriano, irmãos, eu não lembro o que eu falei para ele. Eu, criança, eu não lembro. Eu só lembro que anos e anos depois, ele veio falar comigo, ele já estava detido. Ele disse, Adriano, eu lembro do que você falou para mim naquele dia no telefonema. Não lembro, tipo, tio, sai dessa vida, isso não tem futuro. Sabe, uma criança, irmãos, conseguiu tocar no coração de um tio já adulto. Por quê? Porque Deus, irmãos, na vida da gente, só não tem outra explicação. Ele sabia que todos os domingos a gente estava na igreja, nas quintas, nas terças. Sabia que tinha um sobrinho ali que não ia enveredar por aquele caminho. Criança ainda, eu era criança. Não sei quantos anos ele tinha, nem o que eu falei. Mas não importa, ele escutou. Ele escutou. Ou pelo menos ficou no coração dele. Sabe, irmãos, eu não sei como está a tua vida, o teu relacionamento com a família. Mas uma vez eu tinha um desejo de comprar um certo carro, não é? Porque tinha um porta-malas maior, a família estava aumentando, né? Um carro sedã. E a gente começou a orar, eu e Milena junto, temos o desejo de comprar esse carro. Débora tinha acabado de nascer, as coisas não cabiam mais. E Deus nos deu as condições de comprar esse carro.
E eu lembro que eu fiz um adesivo, né, e coloquei no vidro traseiro, assim. O vidro com película, né? E as letras brancas, assim, bem grande. Hora que Deus dá. E eu lembro que eu coloquei esse carro para lavar. Coloquei em um lava-jato. E eu percebi que o cara estava demorando muito, limpando o vidro e olhando. Ele olhou para mim e fez: hora que Deus dá. Dá mesmo. Eu fiz: olha, tu tem que tentar. Você tem que tentar. Orar. Você tem que orar. Sabe, irmãos, eu não sei como está teu relacionamento com a tua família. Aliás, eu não sei nem se você já recebeu Jesus no coração. Sabe? Às vezes a gente pode estar com a vida até equilibrada financeiramente. Sabe? Mas dentro de casa, às vezes a vida está uma droga. Sabe? Não tem vontade de voltar para casa. Sabe? A minha casa é meu porto seguro. Sabe, já houve dias de a gente recém-casado, da gente estar sem dinheiro. Eu lembro que um dia eu acordei de manhã, logo cedo, quando eu acordei tinha um vazamento na pia. E aí eu fui consertar esse vazamento. Quando eu fui sair, quem estava com vazamento era o carro, no cano d'água lá, na bomba d'água. E eu, meu Deus, mais um. Levei o carro para consertar. Lembro quando eu cheguei que ia jantar, acho que faltou energia nesse dia. Meu Deus, que dia. E aí quando fui deitar, graças a Deus, o dia terminou. Quando eu me deitei na cama, a cama quebrou. Era aquelas camas de, sabe, tubular com lastro de madeira. Quando eu deitei na cama, a cama quebrou. Disse: agora eu vou dormir no chão. Mas dando glória a Deus. Sabe, irmãos? Porque era a minha casa, era a minha família, era a minha esposa. Sabe? Não tínhamos as condições financeiras que tem hoje, mas estava tudo bem, estava tudo bem porque Deus estava ali. E aí eu não sei se você já entregou a tua vida a Jesus, e eu queria te fazer um convite. Eu queria te convidar, caso você não tenha ainda Jesus como seu único e suficiente Salvador, a gente queria orar por você. Queria que você levantasse uma das suas mãos. Oh, glória a Deus, amém. Glória a Deus.